Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo e que, até hoje, me arrepia só de pensar. Isso foi há uns 5 anos, mais ou menos, em Camaquã, uma cidadezinha tranquila aqui no Rio Grande do Sul. Eu e uns amigos decidimos fazer um passeio até aquelas áreas mais isoladas, sabe? Daqueles lugares onde o mato é fechado e a estrada parece que vai dar em lugar nenhum. Achamos que ia ser só mais uma dessas viagens de fim de semana, mas o que aconteceu lá mudou a minha visão sobre o sobrenatural. Era uma tarde de sábado, e o sol já estava começando a se pôr quando decidimos seguir por uma estrada secundária. A ideia era chegar até um ponto próximo do rio Camaquã, onde sempre ouvi falar de histórias estranhas. As pessoas sempre falavam de assombrações por ali, mas, como a maioria delas eram apenas lendas locais, a gente não deu muita atenção. Fomos indo até que a estrada ficou cada vez mais difícil. O carro estava sofrendo, mas seguimos em frente. De repente, na beira da estrada, vimos uma casa antiga, uma daquelas construções de madeira, bem abandonada. Era o tipo de lugar que qualquer pessoa com bom senso evitaria, mas a curiosidade falou mais alto. Eu, o Marcos, o Felipe e a Carol decidimos parar para dar uma olhada. A casa estava em ruínas, as janelas quebradas, o portão enferrujado. Não tinha mais nada de gente por lá, mas havia algo estranho no ar. Era como se o lugar estivesse esperando por algo ou alguém. O mais curioso é que o silêncio era quase opressor. Nenhum som do campo, nada de animais, nem vento, nem barulho de folhas. Um silêncio absoluto. A Carol, sempre mais ousada, sugeriu que entrássemos. Eu e o Felipe ficamos receosos, mas, como estava escurecendo e o Marcos estava já a fim de explorar, acabamos seguindo. Quando atravessamos o portão enferrujado, a sensação de desconforto foi instantânea. A casa, apesar de velha, parecia estar de algum modo viva. Caminhamos até a porta e, antes de entrarmos, ouvimos um rangido. Olhamos para o lado, mas não havia ninguém. A porta da casa se abriu sozinha, como se convidasse a gente a entrar. Foi nesse momento que a coisa toda ficou estranha de verdade. O ar dentro da casa estava gelado, apesar do calor lá fora. Tudo parecia congelado no tempo, com móveis cobertos por lençóis brancos sujos de poeira. O mais estranho, no entanto, foi o quadro na parede. Tinha uma pintura de uma mulher, com um olhar profundo, quase como se estivesse olhando diretamente para a gente. Mas o que me arrepiou mesmo foi o fato de que a mulher na pintura não tinha olhos. Era só um buraco escuro no rosto dela. Foi aí que as coisas começaram a acontecer. O Marcos estava perto da janela, tentando ver a paisagem lá fora, quando ele disse, com voz tremendo: "Alguém está nos observando." Nós olhamos, mas não vimos nada. Mas o Marcos insistiu que tinha visto uma sombra passando pela janela, como se alguém estivesse do lado de fora. Não deu nem tempo de reagir. A casa inteira parecia tremer, e, de repente, a porta da sala se fechou com um estrondo. A Carol deu um grito e o Felipe correu para tentar abrir a porta, mas não dava. Estava trancada de dentro para fora. Foi então que a visão da mulher na pintura começou a mudar. Ela começou a sorrir, e os buracos no rosto dela começaram a se mover, como se fosse uma boca que se contorcia. Ficamos desesperados. Eu, o Marcos e o Felipe começamos a bater na porta, gritando por ajuda, mas nada acontecia. O ar estava pesado e abafado, até que, com um esforço enorme, a porta se abriu sozinha. E lá fora, no escuro, estavam duas figuras. Não dava para ver direito, mas elas pareciam vultos, quase como se fossem sombras de pessoas. E por algum motivo, decidimos correr de volta para o carro. Quando chegamos ao veículo, olhamos para trás e pela última vez vi a mulher da pintura, de pé na janela da casa, com aquele sorriso bizarro. Aconteceu algo ainda mais estranho depois daquela noite. Algo que eu nunca contei a ninguém, nem aos meus amigos. Eu não sei se foi um pesadelo ou se, de algum modo, o que vimos naquela casa nos seguiu, mas foi uma experiência que me atormenta até hoje.
Cerca de uma semana depois de voltarmos de Camaquã, comecei a ter pesadelos todas as noites. Não eram pesadelos comuns, sabe? Era sempre a mesma cena. Eu estava de volta àquela casa, entrando pela porta que se abria sozinha, como se fosse uma armadilha. E sempre que eu tentava escapar, algo me puxava de volta, algo invisível, mas palpável, que me arrastava para dentro daquele lugar. Mas o mais assustador é que, no meu sonho, eu já sabia o que ia acontecer. Eu sabia que, quando chegasse àquela pintura da mulher, os buracos em seu rosto iam começar a se mover e eu ouviria aquele sussurro, um som que parecia vir de dentro de minha própria cabeça. E quando ela sorria, eu não sentia mais medo. Eu sentia culpa, como se eu estivesse perdendo algo muito importante, algo que não podia entender. Os dias passaram e eu comecei a perceber que não estava apenas sonhando. Algo estava estranho com a minha casa. A cada noite, os sons que vinham da rua aumentavam, e eu sentia como se alguém estivesse me vigiando pela janela. Mas, quando olhava, não havia nada. Só a escuridão. A sensação de ser observado nunca passou. Foi uma terça-feira, se não me engano, quando algo realmente fora do comum aconteceu. Eu estava sentado na minha sala, assistindo TV, quando o telefone tocou. Era o Felipe. Ele estava visivelmente nervoso, quase sem fôlego, e logo disparou. Cara, a casa... a casa nos seguiu. Eu não entendi no começo. Ele explicou que, desde a nossa visita, ele também estava tendo os mesmos pesadelos. Mas não só isso. Ele começou a ver figuras na rua, à noite, com os mesmos contornos das sombras que vimos naquela casa. Ele ficou tão abalado que decidiu voltar àquela casa, tentar entender o que estava acontecendo. Eu não queria ir, mas ele insistiu, quase implorou. Então, na sexta-feira seguinte, fomos todos juntos. Eu, o Marcos, a Carol e o Felipe. Mas dessa vez, quando chegamos perto da casa, algo estava diferente. Não era mais a mesma casa que tínhamos visto na primeira vez. Agora, ela estava mais viva, como se o tempo não tivesse passado por ali, como se fosse o cenário de um pesadelo. Entramos, hesitantes, mas não foi o que esperávamos. O ar estava mais pesado, a temperatura mais baixa, e a casa parecia escura, mesmo com as janelas quebradas e a luz do luar entrando. A sensação de que algo estava nos observando aumentou, e assim que pusemos os pés no chão da sala, a porta se fechou novamente, mas dessa vez com um barulho muito mais forte, como se estivesse trancada. Foi aí que começamos a ouvir. Não era um sussurro, era uma voz fina, quase inaudível, vindo de dentro da casa, mas parecia se espalhar por todo o ambiente. A voz nos chamava pelo nome, uma por uma, com um tom tão doce e ao mesmo tempo tão ameaçador que gelava a espinha. Mas o pior veio depois. Quando olhamos para a parede, onde a pintura da mulher estava, ela não estava mais ali. Em seu lugar, havia um buraco negro, tão profundo que parecia que a própria casa tinha sido consumida por ele. Foi esse buraco que nos puxou para dentro. Lembro-me de lutar contra aquilo, mas a cada segundo que passava, o peso aumentava, como se a casa estivesse me engolindo. A Carol tentou gritar, mas nada saiu de sua boca, e o Marcos estava paralisado, olhando para o vazio. Eu vi a mulher novamente, mas agora ela estava flutuando diante de nós, com o rosto contorcido, os buracos em seu rosto cada vez mais escuros, e seu sorriso se alargando de uma forma impossível. Eu não sei como saímos de lá. Talvez tenha sido o grito do Felipe, talvez tenha sido um milagre, mas, de alguma forma, conseguimos fugir. Corremos como nunca antes, e, ao olhar para trás, vi a casa se dissolver, como se o tempo estivesse apagando tudo. Os dias seguintes foram um pesadelo contínuo. Cada um de nós tentou seguir com a vida, mas havia algo diferente. Algo que não conseguíamos explicar, mas que nos consumia de uma maneira que não sabíamos como lidar. O medo estava ali, nos espreitando a cada esquina, nas sombras que se alongavam ao cair da noite. O pior de tudo era a sensação de que, mesmo longe da casa, ela ainda estava conosco.
Eu tentei afastar o pensamento daquela noite, mesmo que fosse impossível esquecer a imagem daquela mulher, ou o buraco negro que parecia querer devorar tudo. Mas o peso nos meus ombros só aumentava. Foi o Felipe quem primeiro percebeu que não estávamos apenas sendo afetados por nossos próprios medos. Uma noite, enquanto conversávamos no bar, ele olhou para o meu copo e disse, com uma expressão pálida: "Você também está vendo isso?" Eu olhei para o copo, mas não havia nada de estranho nele. Apenas a bebida comum que tínhamos pedido. "Do que você está falando?" Perguntei, tentando disfarçar minha própria sensação de desconforto. Felipe ficou em silêncio por um momento. Depois balançou a cabeça como se tentasse afastar uma ideia que o incomodava. Eu vi. Ela, novamente. Às vezes, acho que vejo ela em todo lugar. A mulher da pintura. Não é só em pesadelos. É real. Eu franzi a testa. Não podia ser. Como ela poderia estar ali, no nosso dia a dia? Mas no fundo, algo dentro de mim sabia que ele não estava mentindo. Nessa noite, quando voltei para casa, eu senti que o ar estava mais denso. A cada passo que dava, a sensação de estar sendo seguido aumentava. Quando entrei em meu apartamento, algo me chamou a atenção. A televisão estava ligada, mas não tinha sido eu quem a ligou. O controle remoto estava em cima da mesa, inerte. Assustado, fui até a TV para desligá-la. Quando o fiz, o reflexo na tela me fez congelar. Não era meu rosto que eu via, era a mulher. Ela estava atrás de mim, em pé no escuro do corredor, com o sorriso torto e aqueles buracos negros em seu rosto. A imagem desapareceu assim que eu pisquei, mas a sensação de que ela estava ali, me observando, não sumiu. Eu desliguei tudo e tranquei as portas. Mas mesmo assim, algo estava errado. A sensação de estar sendo vigiado era mais forte do que nunca. A casa parecia cheia de presenças, sombras que se moviam nas periferias da minha visão. No dia seguinte, fui até a casa de Marcos, determinado a encontrar alguma resposta. Ele estava mais pálido do que nunca, como se tivesse perdido o brilho. Ele nos contou que, após a nossa fuga da casa, ele começou a ver as sombras novamente. Mas dessa vez, não eram apenas vultos. Eram figuras completas, como se alguém tivesse invadido sua casa. Marcos parecia ter perdido a razão, como se estivesse vivendo em um estado de constante alerta. Ele disse que a mulher da pintura não era mais apenas um pesadelo. Ela estava se tornando real em sua vida. Ele relatou que durante a noite ela aparecia em seu espelho, sorrindo com aquele sorriso distorcido. Quando ele tentava gritar, a boca dela se alargava ainda mais, fazendo um som de rasgo que parecia atravessar seu corpo. "Ela quer nos levar", ele disse com um olhar vazio. "E não vai descansar até que consiga." Eu senti um nó na garganta, mas não sabia como ajudar. Nenhum de nós sabia. Quando tentei questioná-lo mais, ele se levantou e foi até o banheiro. Quando ele saiu, estava ainda mais transtornado, com os olhos arregalados, como se estivesse fugindo de algo. Ele pegou seu telefone e disse, com a voz trêmula: "Vocês precisam ir embora. A casa... ela está vindo atrás de nós." Eu tentei acalmá-lo, mas ele já estava em pânico. Ao olhar pela janela, vi algo estranho no horizonte. Era como uma névoa escura, movendo-se lentamente em direção à cidade. Mas não era uma névoa normal. Era densa, quase sólida, e parecia se arrastar como se fosse uma sombra viva. E no centro dela, eu vi um vulto, uma figura alta, com um sorriso distorcido no rosto. Era a mulher. No momento em que Marcos a viu também, ele gritou. E foi então que a porta da casa se fechou violentamente, trancando-nos lá dentro. A sombra estava cada vez mais perto. Ela avançava, arrastando-se, envolta em um manto de escuridão. Eu sabia que não podíamos escapar. Nenhum de nós poderia. Mas havia uma coisa que nos deu um pequeno fio de esperança. Marcos mencionou uma história que ele havia ouvido de um morador antigo de Camaquã. Algo sobre um ritual, algo para selar a presença da casa, uma forma de bloquear a influência dela sobre quem a visitava. Mas, antes que pudéssemos agir, a escuridão tomou conta da casa. As sombras começaram a se mover sozinhas,
e o ar se tornou ainda mais gelado. O sorriso da mulher se alargou, tomando conta de toda a parede. E, em um grito desesperado, a única coisa que ouvi foi o som de algo quebrando, como se a própria realidade estivesse sendo rasgada. Eu ainda estou tentando entender o que aconteceu. Alguns dizem que, ao se perder, a casa carrega os espíritos das vítimas para ela. Outros falam de um lugar entre mundos, onde as sombras existem, aguardando para devorar quem se atreve a entrar. E agora, eu não sei mais o que é real e o que não é. A mulher da pintura está em todos os meus pesadelos. Às vezes, quando olho no espelho, posso jurar que vejo os buracos em seu rosto me encarando. Talvez você também tenha ouvido falar da casa de Camaquã. Se um dia passar por lá, cuidado. Não olhe para as sombras, não ouça os sussurros, porque, se você ouvir seu nome, será tarde demais. Eu nunca acreditei muito em histórias de fantasmas, mas o que aconteceu naquela noite em que fui para um vilarejo no interior do Rio Grande do Sul me fez repensar tudo o que eu sabia sobre o além. Era uma noite fria de inverno, naquelas em que a neblina toma conta das estradas, e eu estava viajando com um amigo para conhecer a região. Decidimos passar por São Francisco de Paula, um lugar pequeno, mas cheio de história. A cidade é famosa por sua tranquilidade e pela paisagem maravilhosa, com aquela mistura de floresta e serras. Fomos até uma pousada no meio do nada, bem afastada da cidade. Na pousada, a dona nos recebeu com um sorriso, mas parecia estranhamente nervosa. Era como se algo estivesse incomodando ela, mas não quisemos perguntar. Ela nos deu as chaves e nos mandou para um chalé que ficava em um canto isolado da propriedade. Quando chegamos ao chalé, percebi que a madeira rangia a cada passo que dávamos, como se o lugar estivesse vivo. À noite, quando a neblina estava mais densa, começamos a ouvir uns sons estranhos vindo do andar de cima. Não tinha ninguém lá. Achamos que fosse o vento, mas algo não parecia certo. Eu estava começando a me sentir desconfortável, mas meu amigo ria e dizia que era tudo paranoia de quem não estava acostumado com lugares isolados. Foi então que, por volta das 2 da manhã, ouvimos um grito de mulher, bem no meio da madrugada. Era um som agudo e cheio de dor. Meu amigo e eu congelamos. A casa estava silenciosa, mas aquela sensação de que algo estava errado tomava conta de nós. Decidimos ir até o andar de cima, mas ao chegarmos na escada, o som cessou. A casa estava tão quieta que dava para ouvir a respiração de ambos. Voltamos para o quarto, mas a sensação de que algo nos observava não passou. Ficamos em silêncio, com medo até de respirar alto demais. Foi quando, de repente, as luzes começaram a piscar. E o mais estranho, elas piscavam em um ritmo irregular, como se alguém estivesse controlando o interruptor. Cada vez que a luz apagava, ouvíamos aquele mesmo grito, cada vez mais próximo. No dia seguinte, decidimos sair dali mais cedo. A dona da pousada nos perguntou se tínhamos dormido bem, e quando dissemos que algo estranho havia acontecido, ela ficou pálida. Ela contou que a casa onde estávamos hospedados, na verdade, foi construída em cima de um antigo cemitério indígena. A história era que, durante o período de colonização, um grande número de nativos foi massacrados ali, e muitas pessoas acreditavam que suas almas ainda rondavam o local, buscando vingança. A dona falou que sempre que uma neblina muito densa cobrisse a região, a energia do lugar se tornava pesada, e que algumas pessoas que passavam por lá sentiam essas presenças inexplicáveis. Eu juro, até hoje não consigo explicar direito o que aconteceu naquela noite. Depois que a dona da pousada nos contou sobre o cemitério indígena, a sensação de que algo nos observava ficou ainda mais forte. Mas o pior estava por vir, e aconteceu um mês depois. Eu e meu amigo, ainda meio atordoados com o que havíamos vivido, decidimos voltar a São Francisco de Paula, mais por curiosidade do que por coragem. Queria entender o que tinha sido aquilo. E meu amigo, que sempre foi mais cético, estava começando a se questionar também. Voltamos para a mesma pousada,
Mas dessa vez, reservamos um quarto mais próximo da recepção, na parte nova do prédio, onde os relatos de aparições eram mais raros. No entanto, logo que chegamos, a dona nos recebeu com uma expressão estranha. Ela estava diferente, com o olhar distante, e parecia que tinha algo a dizer, mas hesitava. Fui até ela e perguntei sobre o que estava acontecendo. Ela então revelou que, nos últimos dias, vários hóspedes relataram coisas muito semelhantes ao que havíamos vivido. Barulhos, gritos, luzes piscando, sensação de presença. Mas o mais assustador era o que ela me disse depois. Ela me contou que, há muitos anos, uma jovem mulher que se hospedou lá desapareceu misteriosamente durante uma noite de neblina. Ninguém nunca mais a encontrou, e desde então, toda vez que a neblina cobrisse o vilarejo, era como se a alma dela, de alguma forma, estivesse tentando se comunicar. A dona também mencionou que já tinha chamado até pessoas que lidavam com o sobrenatural, mas ninguém conseguiu descobrir o que de fato acontecia naquela casa. Alguns diziam que a alma da mulher estava presa entre os dois mundos, enquanto outros acreditavam que ela estava pedindo ajuda. Naquela noite, decidi ficar até mais tarde para investigar por conta própria. Eu sabia que tinha algo estranho acontecendo ali, e a curiosidade estava me consumindo. À medida que a neblina começou a descer pela estrada e o frio aumentava, eu senti que o lugar começava a mudar de novo, como se uma presença mais densa tomasse conta de tudo. Por volta de meia-noite, o que aconteceu me fez quase perder a sanidade. As luzes começaram a piscar, e a mesma sensação de algo nos observando voltou com força. Eu e meu amigo fomos até o corredor onde começamos a ouvir os sons. Primeiro, passos leves. Depois, um arranhar vindo da parede, como se alguém estivesse tentando sair de lá. Decidimos ir até a escada que dava para o andar de cima, e foi ali que vi, pela primeira vez, o que não queria ter visto. Uma figura, de uma mulher pálida, com os olhos profundamente escuros, apareceu na escada, quase flutuando, sem fazer nenhum som. Ela estava olhando fixamente para nós, com uma expressão desesperada. Meu amigo tentou gritar, mas sua voz travou, como se algo o tivesse silenciado. O que aconteceu a seguir foi indescritível. A mulher, ou o que quer que fosse aquilo, estendeu a mão na nossa direção e, quando tocou o corrimão, as luzes se apagaram completamente, mergulhando o local em uma escuridão absoluta. Aquela escuridão não era normal. Era como se o ar estivesse pesado, quase impossível de respirar. Eu senti um peso nos ombros, como se algo estivesse tentando me puxar para o chão. Meu amigo e eu começamos a correr, sem saber para onde estávamos indo, apenas correndo, até que finalmente chegamos à recepção. A dona, ao nos ver, não disse uma palavra, mas seus olhos estavam cheios de pena, como se ela já soubesse o que tínhamos vivenciado. Na manhã seguinte, a dona nos contou que depois daquela noite, ela nunca mais quis alugar aquele chalé. O que nos assombrou mais foi o fato de que a mulher, que aparentemente havia sido vítima de algum tipo de tragédia, tinha sido vista por outras pessoas, sempre nas noites de neblina, sempre com aquela mesma expressão triste e desesperada. Eu tentei seguir em frente, realmente tentei. Mas aquilo que vivemos em São Francisco de Paula não saiu da minha mente. Passei semanas, até meses, sem conseguir parar de pensar naquela mulher, naquela presença. O que mais me incomodava era o fato de que, quanto mais eu tentava esquecer, mais eu sentia que algo estava me observando, como se aquela noite tivesse me marcado de uma forma que eu não conseguia compreender. Por um tempo, achei que tinha sido uma espécie de alucinação coletiva, que o medo e a tensão do lugar haviam nos levado a ver coisas que não estavam lá. No entanto, à medida que o tempo passava, as coisas começaram a piorar. Certa noite, cerca de 2 meses depois de nossa visita a São Francisco de Paula, algo aconteceu comigo. Algo que ainda me faz tremer só de lembrar. Estava em casa, sozinho, assistindo a um filme na sala, quando comecei a sentir uma sensação estranha. O ambiente parecia mais frio, mais pesado, e de repente as luzes começaram a piscar. A princípio, pensei que fosse um problema elétrico, mas logo notei que não era só isso. O ar estava mais denso,
e uma neblina fina, quase imperceptível, começou a se formar dentro da sala, como se algo estivesse tentando tomar conta do espaço. Minha primeira reação foi abrir a janela, achando que fosse o vento lá fora. Mas quando olhei para a rua, percebi que tudo estava normal. A noite estava calma, sem sinais de neblina. Voltei para a sala, mas a sensação de ser observado era ainda mais forte. Como se uma presença invisível estivesse ali, apenas esperando que eu fizesse o movimento errado. Foi então que, em meio ao silêncio, ouvi um sussurro. Uma voz suave, quase imperceptível, mas cheia de angústia. Eu não conseguia entender as palavras, mas a voz soava desesperada, como se estivesse pedindo algo. A voz parecia vir de algum lugar dentro de casa, mas não havia ninguém lá. Meu coração disparou. Levantei rapidamente e, com o maior esforço, tentei ignorar o que estava acontecendo. A sensação de pavor era indescritível, e eu sabia que estava sendo observado, mas não queria olhar para trás. Quando finalmente tomei coragem e olhei para o espelho que estava na parede, algo me congelou por completo. Refletido no vidro, eu vi a silhueta de uma mulher. A mesma mulher. Ela estava ali, com o rosto pálido, os olhos escuros e aquele olhar penetrante, como se estivesse me observando há muito tempo. Eu girei rapidamente, mas não havia ninguém atrás de mim. O espelho, no entanto, ainda mostrava a figura dela, imóvel e silenciosa. Em pânico, saí correndo da casa e fui até a rua. O ar estava mais frio do que nunca, e o som da neblina parecia me cercar, como se estivesse me engolindo. Eu sabia que, de alguma forma, aquela mulher tinha me seguido, que a presença que havia se manifestado em São Francisco de Paula não havia ficado para trás. Voltei para a pousada sem nem pensar, e a dona me recebeu como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ela me contou, com a voz tensa, que a mulher de quem falávamos, a jovem que havia desaparecido anos antes, não apenas assombrava a pousada, mas também tentava atrair as pessoas para o mesmo destino trágico que ela havia vivido. A cada vez que alguém se aproximava demais do segredo da sua morte, ela se tornava mais forte, mais visível e mais capaz de se mover para além daquelas paredes. Naquela noite, eu finalmente entendi que aquele espírito não estava preso apenas à pousada. Ela estava atrás de mim, seguindo-me onde quer que eu fosse, atraindo-me para um destino sombrio e desconhecido. E enquanto a neblina daquela noite engolia a cidade, eu senti que estava completamente à mercê daquela presença. Sabia que, se não fizesse algo, ela acabaria me levando para o mesmo destino trágico, como havia feito com tantos outros. De alguma forma, essa experiência me marcou de tal maneira que, mesmo agora, escrevendo sobre ela, ainda posso sentir a presença daquela mulher, sempre atrás de mim, esperando o momento certo para aparecer novamente. A história de São Francisco de Paula não acabou para mim. Ela nunca vai acabar.